Olá a todos! Hoje vamos estar dando início à nossa quarta aula da capacitação. Hoje, na nossa quarta aula, vamos estar falando um pouco sobre laboratório no ensino de matemática, ou conhecido como LEM. L-E-M, a sigla L-E-M, Laboratório de Ensino de Matemática. Para isso, primeiro a gente precisa entender o que é o LEM, o que é este laboratório e quais as relações. Então, aqui tem esse pequeno esquema em que a gente fala, que está apresentando um pouco sobre o que é o LEM. Primeiro, as primeiras relações que o LEM tem é que tem guardar materiais essenciais, tirar dúvidas de alunos e professores planejam suas atividades. A relação desses três tópicos, a gente tem que os professores estão empenhados em tornar a matemática mais compreensível ao aluno e o centro da vida matemática da escola. Então, o LEM é o laboratório de matemática. Mas quando eu falo de laboratório, eu penso em quê, né? Eu tenho um laboratório de química, tenho um laboratório de ciências, um laboratório de biologia, um laboratório de informática. Então, quando eu trato sobre o laboratório de matemática, eu trabalho em um local na escola, em que ele pode ser físico ou não, eu posso formar na minha sala de aula um laboratório de matemática, que é o que é isso? São materiais concretos, físicos, em que eu vou levar para minha sala, ou vou ter em uma sala específica a montagem desses materiais, que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Então, o laboratório físico estático de matemática seria uma sala de aula numa escola em que essa sala de aula seria transformada em uma sala de matemática, um laboratório de matemática, com materiais físicos concretos na parede, no chão, em cima de mesas, que transformasse essa sala quase em uma sala lúdica para o ensino de matemática. Ah, mas isso só serve para a educação infantil, para o ensino fundamental menor. Não. O laboratório de matemática ele é cientificamente comprovado como meios capazes de trazer para a sala de aula ou então levar os alunos para dentro do laboratório de maneira a eles estarem inteiramente integrados no conteúdo em que está sendo ministrado. Então, no laboratório físico estático, eu guardo os materiais essenciais que eu posso estar utilizando. Eu tiro as dúvidas dos meus alunos e eu planejo atividades específicas a serem realizadas nesse laboratório. Eu posso trazer estes materiais para dentro da minha sala de aula conforme o conteúdo que eu vou ministrar também, pois os professores, neste momento da utilização deste laboratório, se empenham para a utilização de materiais concretos de um laboratório para o ensino da matemática que será abordado naquela respectiva aula. A gente tem que o quê? Que a sala ambiente para fazer acontecer o pensar matemática. Ela ajuda a facilitar a aprender, não pode ficar restrito a um lugar ou processo e precisa de atitude. Então, eu tenho uma relação de facilitar o aprendizagem, a relação entre essas duas primeiras palavras. Logo depois, eu identifico que o que eu acabei de falar, que o laboratório ele não precisa ser estático. Eu posso ter sim um local estático, mas ele não pode ficar restrito a um local. Ele não é obrigatório ficar restrito. Eu posso trazer este modelo de laboratório de matemática para dentro da minha sala de aula. Eu montar uma sala de maneira a se tornar um laboratório de matemática com um sentido atitudinal, trazendo até mesmo um processo de uma metodologia ativa, colocar o meu aluno como centro do processo de ensino e aprendizagem. Eu tenho uma relação muito forte entre o laboratório de matemática e as palavras conhecimento, crença e engenhosidade. Em que sentido? Conhecimento. O laboratório de matemática, o laboratório para o ensino de matemática, ele traz consigo uma ideia muito característica dele, que é a de absorver não informações, como eu mostrei para vocês no início da capacitação, que seria a diferença entre informação e conhecimento, e absorver determinados conteúdos, que às vezes de maneira abstrata, que a gente vai falar na próxima aula, é mais complicado de conseguir entender, de absorver. O que entre os dois tópicos seguintes, que é crença e religiosidade. Ele quebra muitos conceitos prévios dos alunos de senso comum, lembrando que o quê? Eu não posso quebrar o senso prévio do meu aluno no sentido de dizê-lo que está errado. Eu tenho que transformar este senso comum em algo comprovado. Eu vou trazer uma informação prévia que o meu aluno já possui e eu vou transformar esta informação prévia em um conhecimento.
E este conhecimento, cientificamente comprovado, datado, que seja concreto ou abstrato, ele consiga entender como a transformação do conhecimento prévio, e não derrubar todo o conhecimento prévio do meu aluno, dizer que está errado, que não é isso, que não sabe de nada, e depois botar um conhecimento completamente diferente, pois isso não vai ser um ensino significativo, não vai ser um ensino contextualizado. Então eu vou meio que quebrar a crença do que ele tem, considerado senso comum, e com engenhosidade, que é o que vem essa outra palavra, por meio de diferentes meios e métodos, eu vou transformar esta crença previamente em um conhecimento. Essa crença é considerada apenas uma informação. Criação. É difícil construir sozinho. É necessária uma ação grupal entre professores, administração e alunos. A participação dos alunos é muito importante para o processo educacional deles, pois é fazendo que se aprende. É uma ideia. Essa última frase, é fazendo que se aprende, é o conceito base de um LEM. É o conceito base de qualquer tipo de laboratório. Que eu faço, eu aprendo fazendo. É fazendo que se aprende. Então, o laboratório de matemática, eu não preciso construí-lo sozinho. Eu sou professor de matemática, então vou juntar com outro professor de matemática da escola e vamos, então, juntos construir o laboratório de matemática. Não precisa ser necessariamente assim. Vocês podem utilizar os alunos para a construção de materiais concretos de maneira que eles fiquem físicos e fixos na escola para serem utilizados em aulas futuras. Então, o processo de aprendizagem ele é prévio, contínuo e posterior, em que no sentido do laboratório de matemática, ele tem a construção, a apresentação e a conclusão do que é utilizado aquele material. Então, eu acredito, eu faço toda a engenhosidade do processo, me empenho até ter um destino final. O que pode constituir o LEM? Livros, revistas, artigos, questões de vestibular, jogos, instrumentos de medidas, calculadoras, computadores, materiais didáticos produzidos pelos alunos e professores. O laboratório de matemática, ele pode ter diversos recursos possíveis para utilizar-se no ensino da matemática. Então, eu não preciso usar todo um engenhoca, todo um processo, quase um robô, para mostrar no meu laboratório. Em livros e revistas, eu consigo tirar conteúdos de um texto científico, de um texto que eu vou utilizar, tem falando algo sobre ciências, matemáticas, exatas, que eu consiga trazer para minha sala de aula como uma maneira contextualizada de tratar o assunto que eu estou falando. Questões de vestibular, para eles treinarem, jogos. A ludicidade ela é muito importante até para o ensino médio. Calculadoras, diferentes tipos de calculadoras, as calculadoras mais antigas, as calculadoras mais recentes, computadores e materiais didáticos, como eu falei, que podem ser produzidos pelos próprios alunos. Objeções ao uso do laboratório. O laboratório é caro, exige materiais que a escola não dá ao professor e raríssimas escolas possuem o LEM. Mito. Por que mito? Às vezes o professor fala que é isso, é aquilo, não dá para ter. Não é, gente. A gente consegue desenvolver um laboratório com materiais reutilizáveis. A gente consegue desenvolver produtos concretos para o ensino de matemática com materiais reutilizáveis. Não é um material, não é uma atitude, não é um objeto, não é um material que se torna caro o laboratório. Então, ele não é um mito dizer que não se faz um laboratório na escola por falta de material ou pelo valor que é imposto sobre esses materiais. O laboratório não pode ser aplicado em todos os assuntos. Ok, mas por que não fazer um laboratório só porque ele não pode ser utilizado em todos os assuntos? Existem diferentes tipos de metodologias capazes de ensinar aquele assunto. O laboratório ele tem que ser um recurso, não um único recurso. O laboratório exige do professor mais tempo para ensinar. Se existe mais tempo para ensinar, quer dizer que o assunto consiga ser um pouco mais mastigado, através de um planejamento, de uma construção prévia do desenvolvimento do trabalho, tudo é possível. O laboratório não pode ser aplicado em classes numerosas. Também mito, na construção eu posso atividades em grupo, atividades que desenvolvam o debate, que desenvolvam a socialização. Então, a construção de materiais didáticos em sala para um laboratório já se torna a utilização deste laboratório, pois é através da construção que eles podem estar aprendendo um processo. Então, aqui são exemplos de algumas objeções que elas são normalmente mitos para a não construção de um laboratório de ensino de matemática nas escolas. Material didático, o que é? Giz, calculadora, filme, livro, jogos,
tudo aquilo que eu for utilizar como meio possível para ministrar a minha aula é considerado material ou recurso didático. Então, se eu tenho diferentes recursos didáticos, através disso eu posso ministrar uma aula e através disso eu posso utilizá-lo como um objeto caracterizado ou que faz constituir-se dentro de um laboratório de matemática da minha escola. O material didático, ele ajuda num bom ensino e, no fim, um mito, que o material didático substitui o professor. Não. Nós somos mediadores do conhecimento. Nós somos instrutores, nós somos educadores e professores. Então, lembrando lá das formas de conhecimento e formas de desenvolvimento de um conhecimento, nós temos a construção orientada, em que a construção orientada é aquela em que nós estamos inseridos. Então, o material didático é um complemento para a aula de um professor. Material didático manipulável. Reis define materiais manipuláveis como objetos ou coisas que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser objetos reais, que têm aplicação no dia a dia, ou podem ser objetos que são usados para representar uma ideia. Muitas pessoas falam que não garante uma aprendizagem e não faz com que a nossa mentalidade seja ativada, não tem uma atividade mental. Reis, ele define esses materiais, diferente desses conceitos negativos, os materiais manipuláveis, como materiais possíveis de utilização em sala de aula, e essa facilidade de manipulá-lo, de tocá-lo, de senti-lo, é ainda mais vantajosa para o processo de ensino e aprendizagem, como calculadoras antigamente, como a utilização de materiais que a gente pode desmontar e remontar a partir de uma estratégia de ensino. Ele faz com que a gente tenha uma atividade mental mais acelerada ou então diferenciada para um conceito lógico e também uma aprendizagem mais significativa. Como implementar a lei para o apoio dos professores do ensino de matemática? Então, a gente tem como a integração de duas áreas, a integração de uma área concreta com uma área abstrata, relacionada às disciplinas pedagógicas, com formação profissional, além do que da confecção de materiais de pesquisa. Então, a gente tem o quê? Possibilitar a oportunidade de desenvolver conhecimento, consciência crítica, responsabilidade, gosto pela pesquisa, qualidades importantes para a formação de um bom educador. Por isso que há a importância da utilização de laboratórios e de um ensino de laboratórios de matemática nas licenciaturas ou em áreas que sejam voltadas para as questões pedagógicas. Aqui eu tirei a imagem de um dos artigos que eu vou disponibilizar para vocês sobre um laboratório de matemática. Aqui era uma sala de aula, é uma sala de aula, em que tem aqui a produção de materiais concretos, tem diferentes mesas aqui, expostos, cartazes. Isso é um laboratório de matemática, em que eu identifico o material concreto como meio para se utilizar para a ministração de uma aula. Então, a gente tem aqui um exemplo de laboratório, em que eu tenho materiais didáticos, utilizando-se como base, o espaço físico da mobília, permite que o aluno entre em contato com a matemática, participando de atividades de observação, manipulação, conjecturação, apresentação de resultados obtidos em equipe ou individualmente. Aqui é um livro que eu vou estar disponibilizando para vocês, do Instituto Federal do Ceará, Laboratório de Ensino de Matemática. Ele também é uma relação ele foi produzido a partir de uma relação entre a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, e o CAPES. E até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu também vou estar disponibilizando para vocês a base do slide de hoje. Eu utilizei um slide base falando sobre os laboratórios de matemática, a importância do laboratório de matemática, e mais vou estar disponibilizando esse livro para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, a nossa quinta aula.